Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo, conversando com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que está conosco para falar um pouco mais da Palavra de Deus. Tudo bem, ministro Sérgio? Como o senhor está? Estamos bem, tudo bem, sim. E alegria de estar novamente aqui, voltando para falar da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus para mim sempre foi muito importante. Como o salmista Davi dizia, vale mais do que ouro e prata. Porque ela me imunizou contra as coisas ruins que a gente experiencia nesse mundo e curou o meu coração. Está em processo essa cura, mas já melhorou muito. Então eu já consigo viver muito bem comigo mesmo. Consigo viver melhor com as pessoas que me cercam. E também me capacitou a ter comunhão com o nosso Criador. Então, é tudo que uma pessoa precisa para vencer na vida, é isso. A gente precisa conhecer quem nos criou, e conhecendo quem nos criou, a gente descobre quem a gente é e por que está aqui, o que é preciso fazer e para onde eu vou. Então, eu não fico mais com questões abertas no meu coração. Agora, minha esperança cristalizou de que eu sou um ser eterno e que eu vou sempre viver na paz eterna junto com o meu Criador. Isso não tem nada que possa apagar essa paz que a gente recebe quando descobre isso e consolida isso no coração como verdadeiro. Verdade, mesmo que esteja tudo tumultuado ao redor, né? A pessoa conseguir se manter em paz e com foco, com este foco de que existe algo mais, ajuda bastante, de fato, né? Isso, cientificamente, nós já falamos aqui, né? Comprovadamente faz toda a diferença na qualidade de vida, na maior longevidade. Existem muitos trabalhos, né, científicos, médicos, discutido isso em congressos há muitos anos já. Passou a ser um assunto indispensável em vários dos congressos de cardiologia, de geriatria, por grandes expoentes, grandes nomes, né, da área. Então, a gente sabe sim que faz toda a diferença. Mas o mais importante realmente é esse sentimento de paz, né, porque realmente é impagável, né. E uma das coisas, pastor Sérgio, que eu vejo que tira a paz, o bem-estar das pessoas, é o sentimento de solidão. É um dos grandes problemas das pessoas hoje, né? É a solidão. E isto pode ser, por exemplo, dentro de um casamento, dentro de uma família, dentro de um lugar lotado de pessoas, né? Rodeado, cercado de muita gente. Existe um sentimento em várias pessoas de uma solidão inexplicável, né? Por que a pessoa se sente sozinha, né? Estando acompanhada de muitas pessoas? O que é esse sentimento? Da onde isso vem? Por que isso acontece? Certo. Essa questão é muito antiga. E quem primeiro falou de solidão e quem explicou que a solidão é nociva foi o próprio Criador. Não é bom que o homem esteja só. Se Deus disse que ele criando o homem, dizendo que não é bom que o homem sinta solidão, nós precisamos entender que nós somos um ser social. Nós precisamos entender que somos dependentes do Criador. Que nunca a gente possa entender de uma forma que eu nasci para viver isolado de Deus e das pessoas. Porque a solidão tem muito a ver com o que eu conheço a respeito da minha vida também. Veja bem, eu conheço pessoas que não conseguem ficar sozinhas porque não suportam quem elas são. Olha só que estranho isso. A pessoa entra numa introspecção e começa a ver
as coisas íntimas de como ela é. E ela não consegue aceitar o que ela é. Ela se autorreprova, né? E ela não consegue viver bem consigo. Ela não tem harmonia no seu ser. O que acontece, e a causa genérica disso tudo, é o afastamento que a pessoa tem do Criador. Essa é a causa genérica, né? Então, eu não consigo ficar sem ser atingido por esse sentimento nocivo de solidão, sem eu entender que eu sou um ser espiritual. E quando o homem caiu de Deus para a independência de Deus, através do pecado lá do Éden, ele perdeu essa comunhão com o Criador. Deus ficou na posição dele. Quem se afastou foi o homem por causa da transgressão. Então, o primeiro sentimento de solidão que o homem teve foi que ele perdeu a comunhão com o Criador. E um outro sentimento muito, desculpe, mas assim, muito ligado a isso é o sentimento de rejeição, né? A Sim. solidão e a rejeição muitas vezes andam juntas. Sim. Então você vai ver assim, se você conversar com qualquer pessoa que ainda não teve a sua vida entregue para Jesus, eles dizem assim: há um vazio dentro de mim. Parece que tem um buraco dentro de mim que eu estou sempre tentando preencher. Não sei se já viu essas pessoas falar isso. Minha vida é vazia, né? Eu mesmo, quando cheguei aqui no reino, eu disse isso: olha, eu estou sentindo uma coisa diferente, nada mudou aqui fora, nada mudou na minha vida, parece assim aparentemente, mas eu estou me sentindo que eu estou preenchido por dentro. Então, aquele espaço vazio que a pessoa diz é verdade, ela tem aquele vazio porque ela perdeu a comunhão com Deus. E no momento que ela se aproxima de Deus e confessa Jesus e é salva, aquele buraco é preenchido pelo Deus vivo, ele retorna para o lugar dele, que é o Espírito. Porque o vazio que ela sente é que ela não sente mais o Espírito apoiando a sua alma. Entende? Então está aí alguma coisa que a pessoa pode mudar querendo, que é, né, reconhecer que é isto que falta no seu coração e buscar Jesus, né? Ok, verdade. Pastor, nós vamos fazer um breve intervalo, mas já voltamos aqui para continuar conversando, porque esse assunto é muito importante. Então já voltamos com você no nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, hoje falando sobre solidão. E no bloco anterior, o pastor Sérgio Alves nos falava de que Deus criou o homem, mas também colocou, né, uma auxiliadora idônea, porque não é bom que o homem esteja só. Já sabia que, né, esse sentimento de solidão é algo que poderia acontecer, mas que na verdade hoje nós temos isso porque tem aquele espaço vazio dentro de nós e por isso tantas pessoas, ou seja, dentro de um casamento, dentro de uma família, dentro de uma festa, num contexto, né, de muitas pessoas, ainda há o sentimento de solidão, não é? Então, que o Senhor continue falando sobre isso. No momento em que a alma da pessoa não está em comunhão com Cristo, com Deus, ela vai sentir a solidão, sempre. A solidão desencadeia uma série de problemas, né? Rejeição, medo, ansiedade, pânico, e aí vai. Desencadeia uma série de distúrbios emocionais na pessoa, porque ela sente falta da presença divina dentro dela, só que ela não sabe. Ela acha que precisa do marido, que precisa de uma casa nova, de um carro novo, que ela precisa de um emprego novo, ela precisa de mais filhos, ela precisa trocar o marido, trocar a esposa, e assim vai. Porque
lá no fundo, aquela pessoa está sentindo falta do Criador. Porque Deus não fabricou o homem para viver sem Deus, sem o Pai, o Criador. Não, ele não tem essa condição. Está intrínseco na fabricação do homem essa necessidade de Deus, que a gente diz que é vazio interior, que é buraco, que tem uma coisa que não está preenchida e que a pessoa luta o tempo inteiro e não sabe o que é. Na verdade, hoje eu estou aqui dizendo, porque eu aprendi com Deus isso, é a falta de Deus. Você precisa ter uma comunhão com o Criador. Enquanto a pessoa não reatar isso com Deus, ela não vai se sentir suprida na comunhão com as pessoas, nem com Deus e nem com as pessoas. E uma pessoa que vive em solidão, ela pode estar no meio de multidões de pessoas, ela vai sentir a solidão igual. Porque a solidão... a pessoa se sente sozinha, triste, daí já tem o sentimento de rejeição, de ansiedade, e acaba indo para uma depressão, não é? Todos Sim. esses sentimentos acabam estando juntos, né? Se somam. Porque assim, todos nós, quando não temos Deus, nós achamos que as coisas e pessoas vão suprir a gente. É bem assim que funciona, né? Então você fica sempre na vida experimentando coisas porque você acha que vai se sentir melhor e vai se livrar da dor, da solidão, que às vezes a pessoa nem sabe o que é isso, que ela tem problema. Ela não se sente com significado na vida, ela não se sente amada pelas pessoas, ela sente que todos que estão à sua volta são egocêntricos e não querem se interessar por ela. Então ela começa a se sentir mal, porque a solidão dá uma dor terrível por dentro. Ela não consegue 2 minutos de folga. A solidão é que nem uma chama de fogo que está queimando você por dentro 24 horas por dia. Aquilo dói. E aquilo, além de doer, desencadeia uma série de distúrbios psicológicos na pessoa, muito graves até. Verdade, às vezes compulsões, né? Isso. Drogadição. Então, aí a pessoa vai lá para resolver o problema da ansiedade, vai lá para resolver o problema do medo, vai lá no outro para resolver o problema da ansiedade, enfim, de todos os problemas. Mas na verdade o problema é a solidão. Ela foi fabricada para conter Deus. E ela não tem Deus. Ela tem isso comunhão. Isso é o que de fato falta na pessoa, não é todas essas coisas externas. Essa é a raiz do problema, né? Então o homem vai avançar na tecnologia. Hoje aí nós estamos atingindo níveis jamais imaginamos que hoje, já imaginávamos no passado que hoje teríamos esse avanço que nós temos hoje. Pastor, e por que as pessoas buscam tão facilmente em tantas coisas, né, resolver esses problemas, esse mal-estar? Buscam, como o senhor disse, em várias coisas, A, B, C, D, várias propostas do mundo que se apresentam, coisas esotéricas ou, né, de diversas, né, coisas que dão aquela sensação prazerosa, né, que a pessoa pode ter ou que supostamente vão resolver, a pessoa vai se autoconhecer, né, enfim, e aí vai parar de sentir isso. Né, mas no momento em que há uma proposta de conhecer Deus, né, de reconhecer que talvez seja isso que está faltando, de conhecer Jesus, né, o Espírito Santo de Deus, porque existe tanta resistência, ou as pessoas vão em todos os lugares, mas quando chega na hora de, né, falar em Jesus, buscar a Deus, né, não, isso aí é bobagem. Por que se experimenta tantas coisas e não se quer experimentar isso, né, resumidamente? É que a formação mental do homem, a educação que ele recebe, as informações que ele forma o caráter dele, é mentiroso, é enganoso. Ele faz com que a pessoa absolutize como dogmas de vida, como filosofia, como convicções internas de que o mundo tem solução para você ou pessoas vão trazer solução para você.
Isso é ministrado desde o nosso ventre materno, na nossa cabeça. E depois a gente começa a estudar, começa a receber educação, isso vai fortalecendo esse engano dentro de nós. Nunca um pai diz para um filho que não é convertido a Cristo, tu tem que estudar. Os conselhos que eu ouvia na minha infância, tu tem que estudar para te ter um bom trabalho, para você ter dinheiro, para você... Nunca o pai me disse assim, tem que buscar Deus, meu filho. Nunca. Hoje, a primeira coisa que eu digo para as pessoas, que a raiz de todos os problemas é viver independente de Deus, eu digo para as pessoas, olha, tu quer que eu corte pela raiz ou tu quer que eu vá falando um ano para você como chegar lá na raiz? Eu tenho que falar isso para a pessoa, entende? Então houve uma época que eu pegava lá as consequências, tudo da solidão, do afastamento de Deus, da independência de Deus, porque nós somos um ser educado pelas trevas. A gente não gosta de ouvir isso. Toda a cultura que nos formou, o 90% é das trevas. Tudo não é a verdade que está aqui na nossa cabeça e que forma a nossa capacidade de raciocínio e de análise. Então, aí você diz, como é difícil a pessoa ir buscar Deus, porque ele acha uma solução simplista e sem fundamento. Porque o que ele tem na cabeça não incentiva ele em momento algum buscar Deus, o seu Criador. E a pessoa fica se inspirando em outras pessoas, em ídolos, em referências, supostas referências, lê uma porção de livros, filosofias, autoajuda, ou tenta se espelhar em, aquela pessoa teve sucesso, então vou ver o que né? Enfim, e na verdade não resolve, né, na raiz, como o senhor falou. É porque as pessoas absolutizam que o mundo, o sistema do mundo vai oferecer a solução de redenção para ela. Só que isso é uma mentira, isso não existe. Pode olhar que a última coisa que uma pessoa procura é Deus, quando está uma vida já assim, não tem mais o que fazer. A última porta que você vai abrir é a porta de Deus. Porque a pessoa perdeu a esperança em tudo que é mundano e natural. Aí então ela vai para Deus, porque ela sabe, olha, isso aqui é a minha última cartada. Se essa aqui falhar, eu tenho que morrer. Entende? Mas por que isso? Porque a formação mental dela, cultural, educativa, ensinou ela que Deus não é a solução. Que é ridículo você... isso é fraqueza. Olha, Deus vai resolver o teu problema. Deus está preocupado com tanta coisa. Bobagem. Com essa bobagem aí de uma distorção de personalidade. Mas Deus quer que você procure Ele. Entende? Que você aceite Ele de volta no teu coração, por meio do sacrifício redentivo de Cristo, né? Então, o sangue de Jesus vai te perdoar. Deus vai te conceder o perdão, tu vai ficar filho de Deus. Deus vai ser dispensado e vai habitar naquele buraco lá que está vazio até hoje, que é aquele nosso espírito, né? Aí o que acontece? No momento que Deus se coloca, se dispensa e mora naquele espírito, você já sente um efeito diferente interno, subjetivo. Você já sente. Você não sabe exatamente o que aconteceu, mas você já sabe que algo ocorreu que aliviou as tuas tensões, que eram muito intensas, e que agora parece que você ficou irresponsável, que está cheio de problema e não está dando bola para nada. Parece até uma coisa mágica, né? Mas não é mágica. Foi o que eu me senti. Eu estava cheio de problemas. E quando eu recebi Jesus e me batizei, e eu fiquei numa paz assim, e que eu disse assim, mas eu estou ficando irresponsável, eu estou ficando ignorante, eu estou cheio de problemas, eu tenho que resolver essas coisas, tudo tem que lutar, tem que me... E eu estava em paz. As pessoas, alguns dizem que a pessoa se autossugestionou. Mas não é verdade, porque tu podes tentar se autossugestionar, repetindo, fazendo coisas e aquilo não dá em nada, não é? Não dá em nada, porque dura muito pouco aquela empolgação. Sim. Agora, quando Deus entra no teu espírito, Deus voltou fez você retornar à originalidade da criação. E claro que isso é processual,
você se vê livre desses efeitos negativos que o pecado danificou o homem, e a tua alma está totalmente detonada por causa da vivência sob a cultura natural e sobre os comandos naturais que regem o homem hoje. Então Deus tem que fazer uma restauração na tua mente, na tua emoção, para fazer uma reestruturação, para que você passe a depender de Deus, tenha comunhão com Deus, seja guiada por Deus, e até aquela alma chegar num ponto de expressar esse Deus. E aí essa pessoa vai atingir o nível máximo de satisfação na vida. Tendo dinheiro, não tendo dinheiro, sendo amado, não sendo amado, isso não importa mais o externo. Sim, por isso que fala na paz que excede todo entendimento. Também diz que busca e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente. São coisas assim. Bem, pastor, nosso programa infelizmente está chegando ao final. A gente gostaria de continuar falando, né? Mas para a próxima semana esperamos estar aqui, quem sabe dando continuidade, né, a este assunto. Então, muito obrigada, agradeço. E o senhor tem algum recado aí final? Eu só profetizo a todos os nossos telespectadores, nossa audiência, que o 2025 seja cheio do Espírito Santo e de Deus na vida de todos. Amém? Amém. E uma boa noite a todos aí. Boa noite e até a próxima semana com o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem.